Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 115ª noite. Danhak afastou-se da fada, rumou para a China e de lá voltou com incrível rapidez, transportando a formosa princesa adormecida. Maimune, recebendo-a, introduziu-a no quarto do príncipe Camaralzaman e colocou-a sobre o leito ao seu lado. Quando o príncipe e a princesa ficaram juntos, houve entre o gênio e a fada uma grande disputa. Por algum tempo os contemplaram sem falar. Finalmente, Danhak rompeu o silêncio e disse a Maimune: "Estais vendo? E eu bem que vos avisara que a minha princesa é mais bela que o vosso príncipe. Duvidais ainda?" "Como não duvido?" respondeu Maimune. "Deves estar cego para não reconhecer que o meu príncipe é muito superior à tua princesa. Ela é linda, confesso, mas não te apresse. Compara-os bem, sem prevenção, e reconhecerás a verdade do que afirmo." "Mesmo que os comparasse por muito tempo," respondeu Danhak, "não mudaria meu modo de pensar. Vi o que estou vendo desde o primeiro instante, e o tempo não me faria ver outra coisa que o que estou vendo. Isso não impedirá, encantadora Maimune, que eu ceda, se assim desejardes." "Não," disse Maimune, "não quero que um maldito gênio como tu me conceda um favor. Entrego a questão a um juiz, e se não consentires, será para mim uma vitória a tua recusa." Danhak, que estava pronto para qualquer outra complacência em proveito de Maimune, deu imediatamente seu devido consentimento. Maimune bateu no chão com o pé, a terra se abriu e imediatamente saiu dela uma espécie de gênio hediondo, corcunda, vesgo, com 6 chifres na cabeça, mãos e pés curvados. Mal a terra se fechou de novo e ele percebeu que era Maimune, se lançou aos seus pés. Depois, com um dos joelhos sobre o chão, perguntou-lhe o que desejava. "Levantai, Kalshak", disse-lhe. "Chamei-vos para ser juiz numa disputa que mantive com esse maldito Danhak. Olhai para o leito e dizei-nos, sem parcialidade, quem vos parece mais belo, o jovem ou a jovem." Kalshak contemplou o príncipe e a princesa com extraordinária surpresa e admiração. Depois, sem poder decidir-se, respondeu: "Senhora, confesso-vos que vos enganaria e que me trairia se vos dissesse que acho um mais lindo que o outro. Quanto mais os examino, tanto mais me parece que cada um possui, no mais soberano grau, a beleza de que partilham. Além disso, nenhum dos dois tem o menor defeito, em virtude do que se possa afirmar, que é inferior ao outro. Se um deles tem qualquer defeito, só há um meio para o sabermos: é despertá-los um depois do outro. Aquele que demonstrar mais amor pelo seu entusiasmo, pelo seu arrebatamento, terá menos beleza em determinado ponto." O conselho de Kalshak agradou a Maimune e a Danhak. Maimune, metamorfoseando-se em pulga, saltou ao pescoço de Camaralzaman e picou-o tão violentamente que ele acordou e levou a mão ao ponto ferido, sem nada apanhar. Maimune apressara-se em dar outro salto para trás e a retomar a forma habitual, invisível contudo.
assim como os 2 gênios, a fim de verificar o que se passaria. Retirando a mão, o príncipe deixou-a tombar sobre a da princesa da China. Abriu os olhos então e extasiou-se ao ver deitada perto dele uma jovem mulher de tão grande beleza. Levantando a cabeça, apoiou-se sobre o cotovelo para contemplá-la melhor. A juventude da princesa e a sua incomparável beleza inflamaram-no imediatamente com um fogo a que até então não fora insensível, e pelo que tivera tamanha aversão. O amor apoderou-se do seu coração e ele não pôde deixar de exclamar: "Que beleza! Que encanto! Meu coração, minha alma!" Ao mesmo tempo beijou-a na testa, nas faces e na boca, com tão pouca precaução que ela teria despertado se não estivesse adormecida mais profundamente que o normal, por obra de Danhac. "Como, formosa mulher", estranhou o príncipe, "não despertais as provas de amor do príncipe Camaralzaman? Quem quer que sejais, ele não é indigno de vós." Ia acordá-la, mas deteve-se de repente. "Não será essa mulher", refletiu, "a que o sultão meu pai pretendia que eu desposasse? Muito errado andou em não mostrá-la a mim. Não o teria ofendido com a minha desobediência e o meu arrebatamento em público, e ele teria poupado a confusão em que se viu." O príncipe Camaralzaman arrependeu-se sinceramente da falta cometida e esteve ainda a ponto de acordar a princesa da China. "Talvez queira o sultão meu pai fazer-me uma surpresa. Sem dúvida, mandou-me essa jovem para descobrir se eu realmente tinha tão grande aversão pelo casamento. Quem sabe se não a trouxe ele mesmo, e se não ocultou para aparecer de súbito e envergonhar-me. Esta segunda falta seria muito maior que a primeira. Enfim, me contentarei com esse anel para dela me lembrar." Era um belíssimo anel, o da princesa. Ele o tirou docemente e substituiu-o pelo seu. Depois, dando-lhe as costas, adormeceu mais profundamente que antes, por encantamentos dos gênios. Então, Danhac transformou-se em pulga e foi morder a princesa embaixo do lábio. Ela despertou sobressaltada e, abrindo os olhos, admirou-se por se ver deitada com um homem. De espanto passou à admiração, e da admiração a um impulso de alegria, quando verificou tratar-se de um formoso jovem. "Como? Sois vós que meu pai me havia destinado por esposo? Como me entristeço por não o ter sabido antes! Não o teria encolerizado contra mim, e não teria estado privada por tanto tempo de um marido que não posso deixar de amar de todo o coração. Despertai, despertai! Não fica bem a um marido dormir tão profundamente na primeira noite de núpcias." Dizendo tais palavras, a princesa pegou o príncipe Camaralzaman pelo braço e o agitou com força. Ele teria acordado se naquele momento Maimune não tivesse aumentado o sono que o possuía. A princesa sacudiu-o repetidas vezes, mas, ao ver que não despertava, perguntou: "Que vos sucedeu? Algum rival ciumento da vossa aventura e da minha terá recorrido à magia e vos terá lançado nesse sono?" Pegou-lhe a mão e, beijando-a ternamente, notou o anel. Achou-o tão semelhante ao seu que se convenceu de que era realmente o mesmo. Quando viu outro no dedo, não compreendeu como fora feita a troca, mas não duvidou
de que se tratava do sinal do casamento. Cansada do trabalho inútil para despertá-lo e certa que não lhe escaparia, disse-lhe: Não insisto em interromper o vosso sono. Tornaremos a nos ver. Após beijá-lo no rosto, ao pronunciar as últimas palavras, voltou-se e não tardou em adormecer novamente. Quando Maimune notou que podia falar sem temor de que a princesa despertasse, disse a Danhac: E então, maldito, vistes? Está convencido de que a tua princesa é menos bela do que meu príncipe? Perdoo-te a aposta feita. Outra vez acredita-me quando eu te afirmar alguma coisa. E voltando-se para Kashak, disse-lhe: Quanto a vós, agradeço-vos. Pegai a princesa com Danhac e depositai-a de novo em seu leito. Danhac e Kashak executaram a ordem de Maimune, e esta retirou-se para o seu poço. O dia que começava a surgir impôs silêncio à sultana Sherazade. O sultão da Índia levantou-se e na noite seguinte a sultana continuou a contar-lhe a história. Do 116ª noite. O príncipe Camaralzaman, despertando no dia seguinte, olhou para o lado a fim de verificar se ainda lá continuava a mulher vista de noite. Mas ao notar o lugar vazio, pensou: Bem havia eu pensado tratar-se de uma surpresa que meu pai pretendeu fazer-me. Estou alegre por ter me precavido. Acordando seu escravo, ordenou-lhe que o vestisse, sem nada lhe dizer. O escravo trouxe-lhe uma bacia de água. O príncipe se levantou e, depois de orar, pegou um livro e por algum tempo ficou lendo. Após esses passos habituais, chamou o escravo e disse-lhe: Venha aqui e não me mintas. Dize-me como apareceu a mulher que dormiu comigo essa noite e quem a trouxe. Príncipe, respondeu o escravo, atônito. De que mulher estás falando? Da que veio, ou que me trouxeram essa noite, e que dormiu comigo? Príncipe, respondeu o escravo, juro-vos que nada sei. Por onde teria entrado a mulher se eu durmo à vossa porta? És um mentiroso maroto, respondeu o príncipe, e fazes parte da trama para me afligir e encolerizar. Com tais palavras, deu-lhe uma bofetada, atirando-o no chão, e após pisá-lo, amarrou-o por baixo dos ombros com a corda do poço. Desceu-o e mergulhou-o várias vezes na água, até cobrir-lhe a cabeça. Eu o afogarei, se não me disseres imediatamente quem é a mulher e quem a trouxe, exclamou com raiva. O escravo, perplexo e pela metade dentro da água, pensou: sem dúvida o príncipe perdeu o juízo e eu só poderei escapar por uma mentira. Príncipe, prosseguiu em tom de súplica, dai-me a vida e eu prometo que vos contarei tudo, concluiu. O príncipe puxou o escravo para cima. Quando se viu fora do poço, disse-lhe o escravo, tremendo: Bem vedes que não posso satisfazer-vos no estado em que me encontro. Concedei-me tempo suficiente para ir trocar de roupa. Concedo-te, respondeu o príncipe, mas anda depressa e cuida de não me ocultares a verdade. O escravo saiu e, fechando a porta, correu ao palácio onde o rei estava conversando com o grão-vizir, a quem se queixava da péssima noite passada pela desobediência criminosa do filho, opondo-se à sua vontade. O ministro esforçava-se em consolá-lo e fazer-lhe compreender que o próprio príncipe fora o culpado.
Senhor, não deveis arrepender-vos de tê-lo mandado prender. Se tiverdes a paciência de deixá-lo algum tempo na prisão, podereis estar certo de que ele perderá o arrebatamento da mocidade e acabará por submeter-se a tudo quanto dele exigirdes. O grão-vizir estava terminando de proferir essas últimas palavras quando o escravo se apresentou ao rei Schahzaman. Senhor, disse-lhe, sinto muito vir anunciar-vos uma coisa que só ouvireis com grande desgosto. O fato de o príncipe afirmar que uma mulher dormiu com ele essa noite e o estado em que me deixou, como podeis ver, confirmam, infelizmente, ter perdido o juízo. Em seguida, pormenorizou tudo quanto o príncipe dissera, a maneira pela qual fora tratado em palavras dignas de fé. O rei, que não esperava mais aquela angústia, disse ao grão-vizir: Eis um dos acidentes mais importunos, bem diferente da esperança que vós tratáveis de me incutir há pouco. Ide, não percai tempo. Verificai pessoalmente o que se passa e vinde informar-me. O grão-vizir obedeceu imediatamente e, entrando no quarto do príncipe, encontrou-o sentado, tranquilo, com um livro na mão, lendo. Saudou-o, sentando-se perto dele e dizendo: Estou zangado com o vosso escravo por ele ter assustado o rei vosso pai com a notícia que lhe levou. Que notícia? Perguntou o príncipe. E por que se assustou tanto, meu pai? Eu tenho motivo muito maior para queixar-me do escravo. Príncipe, respondeu o vizir, não queira Deus que seja verdade o que disse de vós, o bom estado em que vos encontro e em que rogo a Deus vos conserveis. Dá-me a conhecer que se trata de um engano. Talvez, disse o príncipe, ele não tenha se explicado bem. Pois que viestes, valho-me do ensejo para perguntar a uma pessoa como vós, que deve saber as coisas. Onde está a mulher que dormiu comigo essa noite? O grão-vizir estarreceu-se diante daquela pergunta. Príncipe, respondeu-lhe, não vos assombreis com o espanto que me transparece no rosto. Seria possível, já não digo uma mulher, que um homem pudesse penetrar de noite até aqui, onde não se entra a não ser pela porta, e pisando o vosso escravo? Por favor, lembrai-vos bem e verificareis que tivestes um sonho que vos impressionou fortemente. Não cedo às vossas palavras, disse o príncipe, falando num tom mais alto. Quero saber o que foi feito dessa mulher e saberei fazer-me obedecer. Diante de palavras tão firmes, o grão-vizir viu-se num indizível embaraço e refletiu o melhor meio de livrar-se. Empregando a doçura, perguntou ao príncipe, com as mais humildes palavras, se ele mesmo vira a tal mulher. Sim, sim, respondeu o príncipe, eu a vi e percebi que fostes vós quem aqui a introduziu para me tentar, concluiu. Ela desempenhou muito bem o papel que a incumbistes de representar. Fingiu estar adormecida e afastou-se. Mal me viu dormir de novo. Vós o sabeis, sem dúvida, pois ela o terá dito. Príncipe, disse o grão-vizir, juro-vos que não é verdade o que acabo de ouvir da vossa boca, e que o rei vosso pai e eu não vos enviamos a mulher de que falais. Sequer pensamos nisso. Permite-me dizer-vos mais uma vez que só a vistes em sonho. Vindes, pois, zombar-vos de mim? Desabafou o príncipe encolerizado. E dizer-me
que o que vos conto não passa de um mero sonho?" Assim falando, pegou-o pela barba e espancou-o enquanto teve forças. O grão-vizir suportou pacientemente por respeito à cólera de Camaralzaman. "Eis-me", refletiu, "no mesmo caso que o escravo, e felicíssimo se me for dado escapar, como ele, a tão grande perigo." No meio das pancadas, pediu: "Príncipe, suplico-vos ouvir-me um instante." O príncipe, cansado de bater, deixou-o falar. "Confesso-vos, príncipe", disse então o grão-vizir, dissimulando, "que há certa verdade no que acreditais, mas não ignorais a necessidade em que se encontra o vizir de cumprir as ordens do rei. Se tiverdes a bondade de permitir-me, estou pronto a ir dizer-lhe, da vossa parte, o que me ordenardes." "Permito", respondeu o príncipe. "Ide, dizei-lhe que quero desposar a mulher que ele me enviou, ou me trouxe, a que essa noite dormiu comigo. Andai depressa e trazei-me mais depressa ainda a resposta." O grão-vizir fez profunda reverência ao despedir-se e só se julgou livre quando se viu fora da torre. O grão-vizir apresentou-se ao rei Schahzaman profundamente triste. E então perguntou-lhe o monarca: "Em que estado vistes meu filho?" "Senhor", respondeu o ministro, "o que o escravo contou a vossa majestade é a pura verdade." E narrou-lhe a conversa com o príncipe, o maltrato recebido e o artifício empregado para livrar-se a tempo. Schahzaman, mais mortificado ainda, por amar sempre eternamente o jovem, quis verificar pessoalmente o que sucedia e foi visitá-lo, acompanhado pelo grão-vizir. "Mas, senhor", disse nesse ponto a sultana Sherazade, interrompendo-se, "vejo que o dia começa a surgir." E calou-se. Na noite seguinte, retomando o fio da história, disse ao sultão da Índia: